Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Mais uma aula depois da enxurrada de informações que eu passei na aula anterior. Nós temos que dar uma parada, não no curso, lógico que não, mas sobre o quinto, o sexto e o nono mandamento, né? Já que o sexto e o nono mandamento comunicam-se entre si. É importantíssimo que você preste atenção nessa aula, visto que nós poderíamos resumir tudo que eu falei na aula anterior com se você ainda acredita, quando os políticos falam sobre o aborto é um caso de saúde pública, não é um problema religioso. Veja, eles estão falando de você, porque já me parece que é uma questão geral. Eles acham que o ser humano ele tem uma responsabilidade com o Estado e o Estado tem uma responsabilidade de definir como é que ele deve ser e como é que ele deve fazer para a construção do tal mundo melhor que a gente não sabe quando vai vir. Então isto é um ataque não à igreja nesse ponto não é um ataque à igreja, mas a todos os membros, porque a igreja entende que eu e você, nós vivemos nesse mundo, não somos desse mundo e precisamos nos construir dia após dia, quer dizer, observar o mal dentro de nós, ver aquilo que não está correto, nos transformar, e a igreja nos orienta. Não é o que se demonstra nas opiniões, posições políticas, ideológicas e, como eu mostrei ontem, não apenas dos movimentos políticos, né? É claro que eu expliquei e falei do Herbert Marcuse, né? E dos movimentos feministas, né? Do movimento LGBT e outros, mas que também possui aí uma outra vertente. Uma vertente que vem das academias, financiado por fundações, mas não se trata de um financiamento maligno. Ninguém acordou lá e falou, vamos dominar o mundo. Não foi nada disso. Então eu expliquei muitas coisas, dei muitos detalhes para dizer para você, não se trata exatamente de uma conspiração mundial, ainda que quando você escuta por exemplo, há alguns muitos anos atrás, não tantos assim, mas já tem um período considerável, existia um movimento que não deixou de existir, mas ele é menos mencionado, perdeu sua força, né? Mas era o tal do movimento Nova Era. Eu lembro que final da década de 90, início de 2000, se falava muito. Você encontra a catequese de São João Paulo II, tem até livro compilado sobre o movimento Nova Era. Ele tinha uma vertente muito esotérica, muito forte, mas quem já falava sobre Nova Era, dentre esses eu, que já falava sobre isso, a gente sabia que tinha uma vertente política muito mais forte e que a tendência é que ela assumisse o protagonismo. Por quê? Porque nem todo mundo acredita nessas coisas esotéricas. E esse negócio veio mais para enfraquecer a fé das pessoas, as pessoas ficarem apegadas, mas como são, vamos chamar assim, são uma mentalidade de cunho religioso tão mentiroso que não aguenta 2 dias vivendo sozinho aí, não dura. É tanta bobagem, tanta besteira, porque eles misturam até coisas de outras religiões grandes. Aí eles pegam e dão um novo significado a símbolos, a mentalidade e tudo mais. Olha, até essas religiões orientais, por mais que elas até tenham um pouquinho mais de aceitação quanto a misturas, eles querem ter hegemonia também. Eles também querem assumir um protagonismo. Então, não pegou. Mas a política pegou.
E ela vem muito reforçada por esse tipo de mentalidade. Então, assim, o movimento Nova Era parecia uma conspiração, né? Tinha até o livro, né? Conspiração Aquariana, que fez muito sucesso, né? Porque eles falavam da tal Era de Aquários. Tinha até música, que na época, veja como o negócio estava tão na moda, teve um banco que pegou aquela música, que tem uma música chamada Era de Aquários, e eles pegavam, né, e cantavam fazendo uma paródia da música Era de Aquários, né? Aí falavam assim: eu vou entrar nesse milênio com paz, amor e um dinheirão, eu vou entrar na Era de Aquários. Então era um comercial de um banco, relembrando, porque estava se mencionando muito por conta da virada do milênio. Mas, ainda que tenha a conspiração aquariana, não se trata exatamente de uma conspiração, né? Várias pessoas acabam tendo linhas e formas de pensar e que vão se encontrando. Uma das coisas que a gente pode, né, já que estamos falando de catequese para o fim da treta, a gente fala das tretas de política com você e o seu amigo, entre parênteses e tal, é o fato de que, quando eu menciono que de um lado veio o Herbert Marcuse é da escola de Frankfurt, né? É declaradamente marxista, então nós podemos dizer que tem uma linha de esquerda. Os movimentos hippie, movimento feminista e outros também têm uma linha de esquerda, mas quando a gente fala das fundações, não. As fundações, elas vêm de empresas, grandes empresas, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Open Society e outras, mas vêm de empresários, vêm de caras que têm assim uma grana enorme na bolsa de valores. Então nós poderíamos dizer que vem de liberais, vamos dizer assim, vem de um pessoal que entendeu que eles conseguem fazer dinheiro e eles queriam fazer dinheiro também, né? Ao fazer dinheiro, ajudar a população mundial. Chegaram a algumas conclusões e estão, a partir daí, querendo redefinir a sociedade. Eu até mencionei que no Fórum Social Mundial recente aí, um deles toma a palavra e fala: olha, eu não sei o que nos guiou até aqui, né? Porque somos nós e não outras pessoas. Quase considerando uma providência divina, mas sem admitir que é Deus, né? E ele fala: mas nós estamos aqui e nós temos essa capacidade, nós temos esse poder de mudar o mundo, né? Esta é a nossa responsabilidade. Então eles se veem realmente como as pessoas que irão guiar e nortear o novo século. Isso é muito sério. O importante seria assim: nós vamos tentar fazer o que é possível e vamos ajudar, né? Podemos ajudar o próximo? Que bom, né? Mas eles não estão vendo assim, eles estão vendo uma necessidade. Por quê? Porque criaram certos alarmismos na sociedade, né? Dentre eles, coisas que eu falei, a questão relacionada ao meio ambiente, questão relacionada à alimentação, né? Então, a questão relacionada à doença, e que muito dessas coisas ganharam mais força e mais impacto social, político e jurídico pós-Covid, né? Por quê? Porque o pessoal começou a gostar desse negócio de poder dar uma ordem e fazer toda a sociedade obedecer. Então, se não fizer isto, nós vamos prender. Se não nos obedecer, nós vamos prender. Se não ficar em casa, nós vamos prender. Se não tomar o remédio, nós vamos prender. Então, nós estamos num ponto muito sério, não apenas na sociedade brasileira, mas na sociedade como um todo. Então, isso é muito prejudicial. E veja, quando eu falo que nós temos aí as fundações, é difícil dizer que as fundações seriam de esquerda. Pode ter, mas tem um cara lá dentro da fundação que é. Mas elas partiram de grandes empresários, né? Elas são pertencentes, podemos até dizer assim. Além, assim, eu já escuto sobre responsabilidade social das empresas desde 2000 e pouco, né? Nas faculdades já se falava disso, mas o que nós temos hoje é as empresas entendendo que elas têm uma responsabilidade sobre todos os impactos, não só impactos sociais e ambientais, mas o impacto inteiro sobre o mundo. Então, dependendo da época, todas as empresas entram e fazem grandes campanhas, mudam seus símbolos no Instagram, mudam no Facebook,
fazem comerciais diferentes, então eles estão realmente dispostos a mudar o mundo. Isto cria seus problemas, porque nós temos visto uma queda de qualidade tremenda naquelas empresas que estão mais ligadas a questões artísticas, como filmes, séries, música, né? Então a queda já é perceptível, porque ao tentar combinar essa questão social com os filmes, com as novelas, com as séries, a qualidade cai, porque os autores, ao invés de estarem preocupados em continuar contando história e continuar fazendo arte, eles pegam um tema que eles consideram que seja polêmico, que tenha que fazer uma ruptura, que a sociedade tenha que entender, e aí todo o resto perde sua importância. Por isso que filmes muito grandes aí têm dado o que a gente chama de flopada, né? Não estão fazendo o sucesso que talvez se imaginava, né? E aí o pessoal diz que são filmes lacradores, né? Então a queda da qualidade da arte é perceptível. De um outro lado, nós temos as empresas que também começam a ter um problema. Por já de um bom tempo estarem batendo nessas teclas, principalmente na parte artística, jornalística e tudo mais, você começa a ter uma geração que está entrando no mercado de trabalho, ou que já entrou no mercado de trabalho, mais preocupada com esse tipo de coisa do que propriamente com o produto. Então também as empresas começam a sentir uma queda de qualidade de liderança, uma queda de qualidade no produto vendido, no comportamento com o cliente, mas junto disso e junto de ações e reações políticas, ideológicas, de ONG, de fundação e de tudo mais, parece que ninguém está muito preocupado. Importa empurrar para frente tudo isso como se amanhã a coisa fosse se arrumar ou se organizar. Acho que nós vamos ter problemas muito sérios no futuro relacionados a produtos, mas as pessoas vão se preocupar mais com esse tipo de situação. E como eu disse, né, não adianta, a gente vai falar ainda um pouco mais, né, nós vamos entrar na questão sexual e tudo mais, mas que você já perceba o seguinte, já entenda uma coisa que também foi falado na aula passada. O pessoal já rompeu o sexto mandamento e o nono. O quinto ainda tem pontos que o pessoal concorda. Pode haver as discordâncias ali. Todo mundo se diz a favor da vida, mas tem um que diz a favor da vida, mas ele não é como ela por inteiro. Mas o sexto e o nono mandamento já foi. Por quê? Porque a cobiça se tornou uma coisa normal. A cobiça do que o outro tem, né? Com quem o outro está. Ela já foi rompida. E o pecar contra a castidade era considerado para a sociedade um tabu. Um tabu que foi derrubado, já inicia essa derrubada para valer desde 68 e vem sistematicamente piorando. Nós podemos dizer que a grande mudança aqui no Brasil é 1995, que não é só com o El Chan, que fique claro isso. Eu mencionei o El Chan porque tem gente que fica falando que a molecada está dançando um monte de bobeira, mas assim, dançou El Chan, Boquinha da Garrafa, né? E aplaudia, né, algumas coisas que apareciam na TV, né? Mas foram conduzidos dessa maneira. Eu lembro, final da década de 80, era muito normal você encontrar jovens, homens e mulheres, não só meninas, mas homens e mulheres que já tinham passado os 20 anos e eram virgens, ou que casavam virgens, ambos. Hoje é muito difícil de encontrar. Não que não tenha, tem, graças a Deus tem, mas era proliferado, era mais comum você encontrar isto entre as pessoas. Hoje é mais fácil você não encontrar pessoas virgens,
Inclusive sempre é uma piada isso, né? O pessoal trata como uma zoeira, uma brincadeira, o fato de dizer que a pessoa é virgem, que a pessoa nunca beijou, que a pessoa não teve nenhuma relação sexual. Isso se torna, então nós vamos tratar disso. Mas hoje, para que você entenda o que está acontecendo um pouco, a gente dá essa pausa, depois desse resuminho do que eu falei na aula anterior, que lá eu dei muitos detalhes, né? E esses detalhes, quer saber? Se você não assistiu, assista o vídeo, porque lá eu dei indicações dos livros, eu dei indicação, né, de quem você tem que procurar. E hoje, para que depois a gente possa voltar ao quinto mandamento e ao sexto, eu quero falar do poder, né? A fonte principal é este livro aqui, né? Que é o que eu tenho aqui é o da Folha de São Paulo, mas não precisa ser esse não, tem edições melhores, tá? Que é A Política de Aristóteles, sobre as formas de organização social. Nós temos 3 formas de organização social que podem ser positivas ou negativas. E isso é importantíssimo que você entenda para que você compreenda para onde nós estamos indo. Porque quando eu começar a explicar próximos capítulos, eu vou mencionar algumas coisas que dizem, e aí você vai falar, puxa, realmente falam que é uma coisa positiva, mas pode não ser. Então, é claro, primeiro não se apegue a palavras, né? As palavras, elas buscam e visam dar um significado à coisa. Mas o pessoal gosta de mudar o significado. E às vezes o que ele está dizendo para você não é algo que ele quer que você entenda, o que você conhece no geral. Mas ele está dizendo para o outro, que é militante igual a ele, outra coisa. Então muita gente se apega às vezes à palavra democracia. E democracia pode ter o significado que você já imaginar, o governo de muitos, onde todos podem ter voz, ter vez, falar, questionar, votar, dizer sim ou dizer não. Sim, só que dependendo de quem utiliza o termo democracia, ele pode estar dizendo outra coisa mesmo. Ele pode estar dizendo para você que democracia, olha, existe um risco democrático e as pessoas estão colocando a democracia em risco. Mas, para o amigo dele, para o militante, ele está dizendo, alguém está querendo nos tirar do poder. E nos tirar do poder é romper com a democracia. Talvez não seja, mas é isto que ele quer dizer. Para você, ele diz que existe um risco geral, para todo mundo. Para o outro, para o colega dele, ele está dizendo exatamente isso. Olha, estão querendo tirar a gente do poder. Isso para nós não é bom. Então a democracia é quando eu estou no poder, quando eu não estou, não é. Tá bom? No comentário à política tem 6 espécies de ordenação da sociedade. Leandro, você disse 3. Sim, 3 é porque são 3 positivas e 3 negativas. Então eu vou falando elas e nós vamos ver. A primeira delas é quando a sociedade é regida por um só governante, né? Se ele for uma pessoa virtuosa e tiver o objetivo a utilidade comum dos súditos, o governo resultante será chamado reino e o seu governante será chamado rei. É o reinado. Entendeu? Se o governante for um homem mau, trazendo todas as coisas para o seu próprio proveito, desprezando a utilidade dos súditos, o governo será chamado tirania e o governador, e o nome dele será chamado de tirano. Então, essa é a primeira ordem social que a gente pode dizer assim. O reinado ou a tirania. Então nós precisamos compreender que tem este lado bom, virtuoso, capaz, né, governado por um só homem, e tem aquele que perdeu a virtude, está preso no vício e se tornou tirano, se tornou terrivelmente tirano, poderoso, possui o poder todo na mão e agora está fazendo mal à sociedade ao qual ele deveria servir, né? Se a sociedade for regida por poucos e estes poucos forem homens virtuosos, veja, no primeiro lado do reinado o rei era virtuoso, o tirano não é virtuoso.
Agora nós estamos falando de poucos homens que estão à frente, homens virtuosos que por causa da virtude buscam o bem da multidão. Teremos uma aristocracia. É o grupo de notáveis que se reúne para proteger, para orientar, para indicar, como uma elite, mas sim uma elite virtuosa que ajuda os seus a serem cada vez melhores. É a aristocracia. Se, porém, forem poucos os que governam por causa do poder, da riqueza e não por causa da virtude, quer dizer, se as outras coisas lhe apetecem muito mais do que ajudar a sociedade, trazendo o que é de todos para a sua própria utilidade, o que nós vamos ter é uma oligarquia. Às vezes nós hoje, né? Daqui a pouco eu vou falar da democracia. Hoje o que nos parece é muito disso. Nós temos às vezes grupos ou locais onde você tem esse grupo pensante de notáveis, mas ele já não trabalha pelo povo. E aí a gente acaba tendo uma oligarquia assim. Semelhantemente, a cidade for governada por muitos e se tratar de uma multidão de homens virtuosos, este regime será chamado de república. Ou seja, esse que é governado por muitos, que possui a eleição, muitos deles, se são homens virtuosos, se conseguem ajudar a sociedade, se fazem com que a sociedade permaneça saudável, auxilie o país, sim, o nome disso é república, né? O tal regime é difícil de ser encontrado, a república, porque é difícil encontrar muitos virtuosos em uma cidade, imagina em um país. A forma corrompida do governo de muitos é o Estado popular. A forma corrompida. Não tem uns países aí que tem nome Estado popular democrático. Tá. É ditadura, né? Tá. Em que a multidão governa atendendo aos seus próprios interesses, mas não à utilidade comum. Veja, o Estado popular, ele é a ditadura, né? O que a gente chama de ditadura. Então, muitas vezes, essa multidão, quer dizer, esses muitos homens, não são poucos, são vários, são centenas, né, que podem se mesclar em diversas áreas de poder, não apenas em uma, apenas no executor, mas naquele que vai criar as leis, mas naquele que vai julgar as leis, naquele que vai definir, ok? Se esses homens estão atendendo seus próprios interesses, veja bem, aqui não está dizendo que há uma ditadura ainda, mas que estes homens têm os próprios interesses e não buscam a utilidade comum, não buscam o bem comum. Eis aí o Estado popular. Temos então, em princípio, segundo o comentário da política, 3 formas de governo retas: reino ou monarquia, aristocracia e a república. Conforme governem um só, poucos ou muitos, e 3 formas de governo corrompidas: tirania, oligarquia e o Estado popular. Então, existe uma gradação de excelência e a igreja concorda com a opinião de Aristóteles, ok? Eu vou dar uma opinião daqui a pouco, aí vai ser a minha opinião, não é ainda estou falando aquilo que Aristóteles disse, né, que os filósofos dizem e concordam com Aristóteles e que a igreja concorda com isso aqui, tá? A igreja não está diferente, a igreja não pensa diferente disso. Até porque, vamos combinar, como é que a gente tem o último domingo antes do início do Advento, quer dizer, do novo ano litúrgico, a gente tem uma festa que encerra o ano litúrgico, que é a festa de Cristo Rei do Universo. Então é Cristo Rei, não é Cristo Presidente, né? Ainda que, veja isso, ainda que você tenha os 12 apóstolos, hoje a gente tem os bispos, você tem um dos apóstolos que comanda todos eles, que é o Papa. Isto se mantém na igreja. É claro que o Papa muitas vezes, apesar de tomar a decisão sozinho, ele chama os bispos para um conselho. Olha, vamos tomar uma decisão, é o tal do concílio, né? Falei até, montam-se um conselho, é o tal do concílio, para se decidir algo.
Então ele toma as decisões, mas ele chama este grupo de homens para decidir. Mas é ele quem decide, ou seja, a igreja é um reinado. O Papa reina. Claro que ele não é o rei absoluto, né? Porque qual é a dificuldade nossa? A nossa dificuldade é que nós estamos acostumados já há algumas centenas de anos a reis absolutistas, a reis que... Temos que contar essa história, porque senão você vai ficar pensando que eu estou maluco aqui. Há reis que acordaram um dia e falaram: olha só, eu posso governar sozinho, não preciso do poder religioso, até porque acabaram de dizer, Lutero, que todo mundo pode interpretar a Sagrada Escritura. Então eu também posso. Se eu também posso, eu tenho o domínio do poder temporal e espiritual, eu domino tudo. Então eu defino se pode ou não pode. É daí que começa o absolutismo, e um dos grandes exemplos do absolutismo é o rei Henrique VIII. O rei inglês que queria se separar. O Papa falou: não vai separar porque não faz sentido, não tem nada aí que diz que esse casamento aí não poderia acontecer, tá tudo muito certo, vai permanecer. Ele fala: então tá tudo bem, então a partir de agora a igreja da Inglaterra é minha, quem não concordar eu vou matar, e é assim que é, e tá fechado. O católico que estiver aqui fazendo graça eu vou prender, matar, mas não vai ficar por aqui não. Até quem fosse protestante, mas não fosse anglicano, eles também prendiam ou matavam. Tanto que muitos fugiram, para o outro lado do mar e foram parar na América. É daí que surge o povo americano. Veja, então o absolutismo começa disto. Mas encontrar um rei e definir o rei e a igreja abençoar o rei, ele precisa ser um homem de virtude. Ele é encontrado no meio do povo, ele não é um qualquer, porque ele já tem as ações, os seus hábitos são bons, suficientemente bons para que ele possa ter um governo correto, um governo verdadeiro, um governo decente, feliz, que possa ter virtudes reais para que ele possa reinar sobre toda a população. Então é daí que a gente consegue pensar num rei realmente correto e não nessa loucura do absolutismo que não obedece o poder da igreja, que ele acha que ele é mais importante do que todos os outros poderes. Então aí você tem um tirano, você não tem um reinado. E a igreja é um reinado, não é uma tirania, mas é um reinado. É aí onde os homens se submetem à Santa Igreja porque creem que o rei verdadeiro desta igreja é Cristo. É assim que funciona a coisa. Tá? Então esse é o modo como a igreja opera, é o modo como a igreja faz. Tá? A oligarquia é o de alguns e a república ou o Estado popular é o de muitos. Acho que estamos num Estado popular e não é por conta de crises institucionais que tivemos desde 2014, podemos dizer assim, para valer assim, essas coisas que vieram abalando aí por conta da Lava Jato e tudo mais, e as crises econômicas que tivemos, os protestos de 2013 para frente. Nós estamos num Estado popular porque nós temos muitos governando, mas eles governam para si. Se você analisar, tirando algumas leis aí, muitas das leis eles fazem para eles não terem problema ou com a lei ou com o eleitorado, até para a manutenção do poder deles ou para dificultar a saída de alguns deles do poder. Então aumenta o mandato, permite reeleição, 8 anos para senador,
o deputado pode se candidatar milhões de vezes e fazer daquilo ali a vida dele, né? Você tem o coeficiente eleitoral, que se fosse, né, se não existisse esse negócio, talvez muitos dos que a gente reclama não estariam no poder, mas o coeficiente eleitoral vem que é muito votado e puxa todos aqueles que interessam ao partido, e até aquelas pessoas que você não queria estão lá para te importunar por mais 4 anos, por mais 8 anos, sabe-se lá quanto tempo. Então acho que às vezes a gente está assim num estado popular ao invés de estarmos numa república, ainda que tenhamos esse nome, República Federativa do Brasil, né? Mas não somos república em ato, somos só no nome, é só de nome esse negócio. O outro nome para república ou estado popular, os dois casos é democracia. Então, se você não sabia, tanto o lado virtuoso quanto o lado viciado é chamado de democracia. Então, quando eu escuto os políticos incomodados com a reclamação da população e eles veem isso como um risco ao seu poder, está aí que ele pode estar reclamando de que você está tentando derrubar o Estado Popular ao qual ele se instalou e está fazendo a coisa acontecer. Então Aristóteles vai fazer esse revezamento. Às vezes ele chama a República de democracia, às vezes ele chama o Estado Popular de democracia, mas isso é a democracia, né? Só que ele possui aí a sua corrupção. É claro, minha gente, que isso aqui é a explicação mais básica. Se você pegar alguns autores modernos, eles vão dar outros nomes para o que nós temos, eles vão considerar a democracia um negócio muito mais amplo, né? Para Aristóteles, o Estado popular era menos danoso do que a tirania, né? Do que a oligarquia, porque ele era aquilo que era de muitos. Então, mas hoje nós temos, né, principalmente com a forma como está configurado, né, como se configuram os poderes, principalmente hoje que nós temos o controle baseado em tecnologia, então é muito mais fácil de controlar o ser humano, através de documentos, através da tecnologia, através de vídeo, através de tantas coisas, que talvez nós tenhamos um estilo de Estado popular muito diferente do que pensou Aristóteles, isso é certeza. E que esse Estado popular, esta ditadura, ela é muito mais perigosa do que grandes tiranos controlaram seus países à mão de ferro. Então talvez nós estamos num período onde algumas ditaduras são tão poderosas, né, esses estados populares, se assim podemos dizer, que eles superam em largo as ideias de grandes tiranos. Talvez alguns tiranos, se vissem como as coisas funcionam hoje, se assustariam, né? Não imaginariam o colossal poder que o Estado possui sobre a vida das pessoas. Talvez eles nunca pensaram em controlar a consciência das pessoas, né? Quando você vê um país como a China, que possui o cartão social, quer dizer, se você está andando na linha, esse cartão melhora a sua pontuação. Se você não está de acordo com o governo, ele piora a sua pontuação. Então, estas loucuras que a gente acaba vendo, elas são extremamente invasivas, não mais aquilo de não romper a lei ou não bater de frente com o governo. Não, eles não querem nem que a sua consciência vá contra o que eles pensam. Porque quando ela vai contra o que eles pensam, você se torna um incômodo. Então você tem de ser retirado, você tem de ser preso. Então a coisa já é um controle até da consciência das pessoas, para que elas não possam reclamar, para que elas não possam dizer o que pensam. Então o Estado Popular hoje, ele é monumentalmente maior, é muito maior do que as ideias que o próprio Aristóteles, né, e Santo Tomás vai tratar das mesmas coisas,
né? Mas partindo daí, é daí o problema, né? Porque não se tinha um poder tão grande sobre a vida do ser humano como se tem hoje. O controle que se tem hoje de todos os lados, até porque está todo mundo online. Então, além de saber todos os seus passos, né? Uma empresa pequenininha que quer vender produtos e ver que você está ali no círculo, né, ao qual ela vai vender, certamente ele consegue te encontrar e mandar o videozinho para você, né, para ele vender o produto. E com isso nós temos um controle muito maior até sobre a consciência das pessoas, que podem dizer sim ou não de acordo com o status geral. Então é muito complicado o que nós temos hoje. É o famoso, é o Estado Popular, é a democracia, mas democracia de que jeito? Veja, agora que eu expliquei isso para você, pensa comigo, quando falam democracia, eles estão falando do quê? Eles estão falando da República ou eles estão falando do Estado Popular? Ah não, Leandro, eles estão falando da República. Tá, mas eles estão exercendo que tipo de controle sobre você e outras pessoas? Um detalhe, mesmo contra quem você não gosta. Porque se hoje está com quem você não gosta, amanhã, se você tiver uma opinião divergente desse Estado, eles vão fazer a mesma coisa com você, sim ou não? Então aí é onde está o problema. Você não tem certeza de tudo que o Estado está pensando, porque amanhã alguma outra pessoa diferente pode estar no poder e utilizar desses mesmos mecanismos e você se tornar o cara que estava dando risada para um perseguido. Então muito cuidado, né? Porque vai chegar pontos onde haverão discordâncias, aí você vai ser maltratado por eles, você vai ser considerado ruim. Então não adianta ficar rindo porque tal pessoa foi presa, por isso, por aquilo. E veja, quando eu estou dizendo que a pessoa foi presa, estou dizendo por conta de uma perseguição política estatal. E não porque a pessoa foi presa porque cometeu um crime, sei lá, de corrupção ou de assassinato. Não, esses aí tem que estar preso mesmo. Certo? Agora, a grande dificuldade do pessoal é compreender que pessoas podem estar sendo presas por opinião. A gente vai voltar nesse assunto quando tratar do 8º mandamento, que é aquele que trata da mentira, do juízo falso. Mas aí nós vamos cavucar esse negócio. Mas veja, eu estou falando da democracia, que ela pode ser tanto uma república, ser virtuosa, quanto um Estado popular. Né? Que aí você pode falar, é o populismo também, né? Ao qual eu agrado a alguns para ludibriar e me manter no poder. Então eu faço algumas medidas, mas eu nunca quero melhorar a sociedade efetivamente. Eu digo que ajudo o pobre, mas na verdade eu não ajudo, é só uma propaganda para que eu possa permanecer no poder ou estender o meu poder, né? Porque a gente não sabe exatamente até onde vai a mentalidade de alguns políticos, de alguns grupos, de alguns partidos. Então é isso que você precisa ficar esperto. Veja, ao saber agora que o próprio Aristóteles, 2.500 anos atrás, já fazia essa separação e dizia que democracia podia ter 2 pontos, Estado Popular e República, você já percebeu que alguns discursos podem estar distorcidos ou simplesmente tentando te enganar. Para completar, eu vou dar a minha opinião. Então, a partir deste momento, alto lá, garoto. Vou deixar até mais para frente, para o final, porque assim eu posso dar minha opinião. Não sei se a maioria está assistindo até agora. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é dar a aula. A sua preocupação tem que ser estudar. E mais, não acredite em mim. Vai estudar, vai ver além do que eu falo aqui. Por quê? Porque eu fui atrás. Alguém deu uma palestra, começou a falar e eu falei, eu preciso ver se isso verdadeiramente é isso. Então vamos lá. Quando fala de reinado, nós temos aqui no Brasil um grupo muito motivado que defende a volta do reinado no Brasil, que defende, né, o império, né, usam a bandeira do império brasileiro
né, e defendem que a República foi um golpe. Aliás, o Brasil tem até livros sobre isso, né? O Brasil historicamente ele é movido de golpes a golpes, né? Mas 2016 não foi, tá? Não foi golpe. Aliás, eu até posso dizer aqui, 2016 foi um erro contábil. Eu trabalho na área fiscal, meus amigos. Eu tenho amigos que fizeram um estudo na época se tinha havido um erro contábil e, vamos dizer assim, uma anuência da presidente da República na época. E isso aconteceu. Se isto fosse de uma empresa, o presidente dessa empresa estaria preso. Logo, nada mais justo do que o impeachment derrubar a presidente. Ok? Ela nem foi presa, ela nem perdeu os direitos políticos. Simplesmente ela não ganhou. Ela depois pôde se candidatar, mas não ganhou a eleição. Mas veja, houve erros de números. Esse negócio de contabilidade criativa, isso é sem vergonhice, isso é sacanagem. Né? Você pega o dinheiro lá do banco estatal, aí quando chega um pouquinho antes, porque a análise do TCU é em outubro, você vai lá e recoloca o dinheiro. Os outros presidentes faziam isso. Só que 2014, 2015, o que aconteceu? Crise econômica, que ficou ainda pior e piorou ainda mais no segundo mandato da Dilma. Então ela não conseguiu repor esse dinheiro aos bancos. Quando o TCU foi analisar, falou, complicou. Disseram que aprovou agora, quando aprovaram as contas do Bolsonaro, aprovaram também as contas da Dilma. Tem alguma coisa errada aí. Então modificaram os números naquela época? Foi isso? Então temos um problemão. Mas esse negócio do aprovaram as contas agora e sobre algumas coisas que se fala da Lava Jato hoje em dia, a gente trata também no 8º mandamento, que aí a gente vai fazer um questionamento que não dá para derrubar. Não se derruba. Mas vou dar a minha opinião agora. Então eu vejo muita gente que defende o reinado, muita gente que defende o Brasil Império e tudo mais. Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Logo que o Brasil foi descoberto, houve um período, até a vinda de Dom João, a permanência dele, depois a saída dele, que ajudou muito a igreja. Houve um período meio difícil, mas quando ele chegou, resolveu esse problema. Que aí é quando ele vê que o Brasil estava há 200 anos sem educação no Brasil, por culpa do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal viu os jesuítas, pensava igual aos revolucionários, tira todos os jesuítas daí. O Brasil ficou sem educação por 2 séculos. Então, o atraso que nós temos hoje é consequência daquela época, sim. Só que aí depois nós tivemos a independência do Brasil. O que poderia ser bom, não foi bom. A ida de Dom João não foi boa. Por quê? Porque a partir daí, nós começamos a ter uma perseguição sistemática de agentes do governo contra a Igreja Católica. Eu não sei se vocês sabem, Dom Pedro II, o José Bonifácio e outros eram maçons e tinham um poder muito grande na mão, de modo que começaram a perseguir a igreja de todos os lados. Vocês podem procurar a história de um bispo chamado Dom Vital, e aí vocês vão ver o quão dura foi a luta da igreja aqui no Brasil. Então você vê em vários momentos. E esse momento aí o Brasil era governado por um rei. De certo modo, a igreja sofreu na mão de uma tirania que tinha lá seus apoiadores e tudo mais. O rei, entre aspas, governa sozinho, né? Ele governa, ele dá as suas decisões, mas tem muita gente por trás. Então foi um período muito difícil para a igreja, né? Quando tem pós-descobrimento,
né, José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega e outros, andaram esse Brasil todo, desvendaram um monte de coisa, conheceram índios, evangelizaram os índios, né, cidades foram fundadas. Mas depois da independência o bicho pegou. E aí, quando surge a República, por pior que seja, a República, por conta das suas cidades menores, né, o modo de organização do Brasil a partir daquele momento, a igreja começa a ter espaço, porque começa a ser importante para muitos governantes que se tenha festas religiosas nas cidades deles. Porque quando tem festa religiosa tem o quê? Turismo. Se tem turismo tem o quê? Dinheiro. Então essas festas religiosas começaram a ser importantes para a República. Entendeu? Então, de certo modo, o Brasil República salvou a Igreja Católica aqui no Brasil, que estava sendo duramente perseguida, né? Bispo sendo preso, padre sendo preso, sendo condenado sem prova, um negócio terrível. É a melhor das soluções? Não. Então, quando o pessoal fala de voltemos o reinado e tal, eu falo alto lá. Leandro, você é contra? Não, não sou contra. Por quê? Porque eu não sei todo o plano, eu não sei o que todo esse pessoal pensa quando fala de voltar o rei, aí mencionam Dom Orleans de Bragança, né, entre outros, que estão aí vivos ainda, graças a Deus, né, e a gente tem muito respeito, mas isso ocorreu, né, no Brasil, então a gente não pode deixar de falar, né? Então acredito que a gente tem que olhar com muito cuidado e muita cautela, não é tão simples assim. Assim como não é simples o Estado democrático que vivemos, não é tão simples assim, né? Não é nada simples, aliás, voltar para uma outra forma de organização que se teve no Brasil anteriormente. Tem que se olhar com muito cuidado, né? E lembrar que nós já não estamos mais, nós estamos em 2023, né? Então nós não estamos mais naquela época, nós já temos outras coisas. Então como é que esta ideia de reino, essa ideia de rei se configura nos dias de hoje? Que tipo de outras ações precisam ocorrer para que isto aconteça? Como vai se compor o poder nos estados, nas cidades? Tudo isso terá de ser discutido. Não me parece que isso está próximo de acontecer, tá, gente? Eu tô dizendo assim, aos apoiadores, precisam pensar que há uma complexidade muito grande quando a gente fala de cidade, estado, país, né? Fora isso, como seria a política internacional? Como é que lá fora ia olhar para o Brasil? Porque isto também tem um impacto muito grande, né? Então, essas coisas precisam ser pensadas, né? Só dizer, eu defendo, eu concordo com o reinado, Brasil reinado, volte, aquele tempo era melhor. Aquele tempo era melhor? Será? Então, precisamos não ficar tão afetados pelas coisas. Por exemplo, eu vejo que o pessoal se afeta muito, né? Eu falei em aulas anteriores sobre o vício na política. Mas assim, as pessoas se afetam muito por opiniões. E elas nem sabem se essa opinião é real, é verdadeira. Então não se afete tanto. Você concorda? Você achou interessante? Aquele pouco que você ouviu? Legal, não tem problema nenhum. Então neste momento você concorda. Alguém vai vir com uma opinião oposta. Você não precisa reagir com o seu coraçãozinho. Você é contra mim, meu inimigo. Não. Você pode tranquilamente dizer, olha, não sabia disso. Ou, isso que você está dizendo, tem um engano aí. E vá ver o porquê que a pessoa está falando aquilo diferente de você. Não se afete com as opiniões, não se afete com os fatos ocorridos. É difícil, Leandro. Eu sei que é difícil. Só que, por exemplo, nós não podemos criar essa coisa de o mundo acabou porque não ganhou quem eu queria que ganhasse, ou que não foi eleito, ou que foi eleito quem não era para ganhar. Então, se você se afeta demais e você é uma oposição,
você não consegue pensar. Você vai ficar, com o seu olhar vai ficar tapado. Você não vai conseguir ver coisas claras. E sabe o que vai ser pior? Você não vai conseguir se opor verdadeiramente. Então não fique sendo um afetado, arrumando treta, porque isso vai fazer mal para você e você não conseguirá fazer aquilo que você precisa fazer. E precisa lembrar-se sempre, por mais que a gente mencione questões políticas aqui, o mais importante, meus irmãos, é a sua salvação. O Brasil continua. Pessoas vêm, nascendo e vão falecendo, né? E aí, quando isto acaba para a vida da pessoa e a pessoa só estava presa ao dia a dia, aos problemas diários, à política do dia a dia e não estava preocupada com a salvação de sua alma, ou seja, com este governo aqui que eu preciso governar. Quem é o rei aqui dentro? Quem está reinando aqui? Se eu não sei quem está reinando, tampouco quem estiver no poder do país, ou de qualquer outro país, ou de qualquer do estado que você mora, da cidade, não vai mudar nada, porque aí dentro não está o verdadeiro rei que tem de reinar sobre a nossa vida e conduzir, né? E nós devemos permitir que ele conduza os nossos passos e as nossas ações. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Nas próximas aulas a gente vai voltar ao quinto, ao sexto mandamento, vamos pegar algumas outras situações e a gente vai trabalhando tudo isso daí, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.